pergunta para nós nessa noite. Quem sabe Deus quer perguntar ao meu e ao seu coração: quem é você? Qual é a sua identidade? Deus cria a humanidade, olha que bonitinho lá, um casalzinho lindo. Cria a humanidade e Ele cria um projeto, Ele desenha um projeto que nós chamamos do projeto do reino de Deus, e que esse projeto termina na vida. Então Deus cria o ser humano, e o ser humano só conhece vida. O ser humano não conhece a morte ainda. Não está no sistema original do ser humano. O computador do ser humano, a morte é um vírus. Por isso que nós não sabemos lidar com a morte até hoje. Quando é que foi que entrou a morte na história da humanidade? Está escrito em Gênesis, capítulo 3, que o homem desobedeceu a Deus e escolheu, ao invés de trilhar o caminho de Deus, escolheu trilhar um caminho próprio, um caminho longe de Deus. A semana passada nós falamos que foi a decisão da bateria de se desconectar do gerador de energia e viver com a sua carga própria. Porém, ele não tinha. Quando a bateria acaba a carga, é o que nós chamamos de morte. O distanciamento de Deus é a morte, querido. A morte é o distanciamento daquele que é fonte de vida. Por que a morte existe? A morte existe porque não tem mais fonte de vida. A morte chega até nós porque nós estamos desconectados da fonte de vida. Porém, no Antigo Testamento inteiro, você vai ver ações de Deus, tentativas de Deus, de mostrar para essa humanidade, de mostrar para esses seres humanos, que não foi para isso que eles foram criados. Que eles foram criados para a vida. E Deus, Ele escolhe uma família, a família de Abraão, e Ele diz a Abraão: eu vou habitar com vocês, eu vou estar no meio de vocês. Depois, com Moisés, Ele pede para que seja feito um tabernáculo, uma tenda, e Ele diz: eu vou habitar no meio de vocês. E essa presença de Deus no meio desse povo vai mostrar para toda a humanidade que a vida com Deus é melhor e eles vão se decidir por seguir a Deus. Porém, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Israel falhou. O povo de Israel também fez como Adão. O povo de Israel também, ora queria Deus, ora não queria Deus. Ora queria estar conectado com Deus, fazendo a vontade de Deus, ora não queria mais. Então, a Bíblia vai nos relatar no Antigo Testamento inteiro que um dia isso ia se solucionar de uma vez. Um dia a humanidade não ia precisar mais da decisão da família de Abraão para que Deus chegasse até eles. Um dia o próprio Deus, o Cristo, o Redentor, viria aqui na terra e salvaria a humanidade. E não só mais os filhos, os descendentes de Abraão seriam os portadores da promessa, porém todos aqueles que creem em Jesus. Então nós temos dois tipos de povos baseados no Antigo Testamento, os judeus e os gentios. Os judeus são aqueles que deveriam estar mais perto de Deus. Os judeus são aqueles pelo qual foi dado a lei para como eles andarem na terra para representarem a Deus. O judeu era a esperança do mundo, querido. Pensa comigo. O judeu, o povo judeu, era o povo escolhido por Deus para gritar para toda a humanidade dizendo assim: existe esperança para nós. Você que está sem esperança, existe esperança para você. Você que não aguenta lidar com a morte, que não sabe para onde você vai, existe esperança para você. Porque o Deus da vida mora aqui conosco e está dando vida para nós. Se vocês querem também, nós estamos à disposição para distribuir para vocês. Todo ser humano tem a necessidade de restaurar o projeto original de Deus dentro dele. Porém, a estratégia de usar o povo de Israel para fazer Deus chegar a todos por um tempo foi truncada, foi parada, foi interrompida. Então, Paulo, quando escreve aos gentios que já estavam com a graça de Deus, ele diz assim: vocês estavam separados, vocês estavam distantes de Deus e da promessa que Deus fez para esse povo de Israel. Por decisões do povo de Israel, cada vez ficava mais difícil um gentio se converter. Qualquer semelhança com a igreja cristã dos nossos dias, querido, é mera coincidência. Muitas vezes a igreja cristã dos nossos dias, ela corre o risco de se portar como o povo de Israel se portou,
de se fechar nas suas cidades, de se fechar no seu jeito de ser e dizer, olha, que pena que você não nasceu aqui. Se você está aí fora, o problema é seu, porque Deus está com a gente aqui e nós vamos bem. Também, Paulo diz, vocês estavam, além de separados, vocês estavam sem as promessas. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é cheia de promessas para o povo de Deus. Promessas de cuidado, promessas de amor, promessas de perdão, promessas de reconciliação, promessas de um Deus que nunca lança fora um coração contrito e quebrantado. Mas o gentil, ele estava longe dessa promessa. Essa promessa não era para ele. E além de tudo, ele estava sem Deus. Ele estava sem a possibilidade de Deus. Se você pensar no nosso desenho, imagine a identidade que Deus coloca nesse casal. O propósito que Deus coloca para esse casal. O projeto que Deus tem na vida desse casal, do primeiro casal da humanidade. É o projeto para todos nós. É o projeto tanto para judeus quanto para gentios. Agora, eu te pergunto, como é que estava a identidade dos gentios nesse tempo? Se a dos judeus já não era lá essas coisas, imagine as dos gentios. O quão perto um judeu e um gentio estava de voltar para a vida e receber de novo a vida. A grande questão do ser humano, querido, é um problema de identidade. Eu e você somos únicos, porém todos nós fomos criados por Deus para um projeto. O que eu chamo de projeto de vida. Cada vez mais ser cheio de vida. O problema é que eu e você muitas vezes estamos cada vez mais perto da morte. E a humanidade está ficando cada vez mais perto da morte. E isso gera um problema de identidade. De identidade e destino. Duas grandes questões que levam muitas pessoas a viver a vida inteira em crise. Identidade e destino. E eu queria deixar essa frase para você pensar que o autor do livro nos traz. A distância do Pai, a distância de Deus, nos faz cada vez mais perder a nossa identidade. Você sabe quem é essa figurinha aqui, não? É o Simba, do filme O Rei Leão. O autor nos faz pensar, naquele livro, a respeito dessa cena. O Simba é um leão que foi criado para vir após o pai dele. O pai dele era o rei da tribo, o líder da tribo, que defendia a tribo. E o Simba foi criado para receber a faixa de o próximo rei. Porém, por alguns motivos, ele nega aquilo, por uma briga que ele teve com outro leão. E ele então sai do seu destino e ele foge do seu propósito, daquilo pelo qual ele foi ensinado. E em um determinado momento, uma das leoas procura o Simba e diz assim: Simba, a casa caiu, o negócio está ruim, o nosso povo vai morrer, os leões vão tudo ser destruídos, você precisa fazer alguma coisa. Ele olha bem para ela e fala assim: eu? Por que eu? Porque você é a nossa salvação, você é aquele que vai fazer as coisas lá, você tem um propósito. Ele diz: não vou fazer isso aí não é comigo. E aí em um determinado momento, ele é levado a se deparar com o espelho d'água. E uma pergunta, como se ele ouvisse a voz do pai dele, ecoa nos seus ouvidos. E a pergunta é: quem é você? E logo que ele escuta essa palavra, quem é você? Ele olha no espelho d'água. E ao olhar no espelho d'água, ele se vê no espelho d'água. Mas ele também vê o seu pai, as características do seu pai. E ele então começa a lembrar de como ele era quando ele estava perto do pai dele. E ele começa a lembrar de coisas que o pai dele havia dito a respeito dele. E ele começa a lembrar que o pai dele tinha dito para ele que ele era o leão que ia ser treinado para cuidar daquele grupo de leões. E então ele fala: ei, eu estou distante da minha identidade. Eu perdi a minha identidade. Eu perdi o propósito da minha vida. Eu estou longe de fazer aquilo que eu tinha que fazer. E o autor do livro nos faz pensar que muitas vezes nós, seres humanos, nós estamos em crise porque nós perdemos a nossa identidade. Deus me criou e Deus te criou para a vida,
para sermos promotores de vida onde nós estamos. Deus declarou palavras para mim e para você. Deus sonhou com um projeto de vida para mim e para você. Porém, decisões que nós tomamos, que nossos pais tomaram, que a humanidade tomou, cada vez me deixa mais longe de Deus. E a distância do Pai, querido, faz com que nós começamos a nos achar um nada mesmo. Pergunta para nós nessa noite. Quem sabe Deus quer perguntar ao meu e ao seu coração: quem é você? Qual é a sua identidade? Às vezes a gente vive a vida correndo atrás de tanta coisa, querido. Às vezes a gente vive a vida numa agitação que os outros colocam para a gente. E às vezes a gente esquece de quem nós somos. Às vezes nós esquecemos da nossa identidade. E a conversa nossa é um pouco sobre isso. Nós precisamos humildemente aprender quem nós somos. Humildemente nós precisamos nos dobrar diante de Deus e nos aproximar de novo de Deus para que a nossa identidade seja restaurada.